da Cultura e CBMM apresentam a 13ª edição do Fliaraxá. Vai começar mais uma atividade do festival. Acomode-se e aproveite esse encontro. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. Abertura, com autoridades, patrocinadores e curadores. A abertura acontece em um auditório com um grande palco. Ao fundo do palco, o cenário é composto por grandes banners em 3D em tons de azul, amarelo, vermelho e rosa. Acima, lê-se 13º Fliaraxá. E no canto direito está um grande quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. O palco possui uma longa mesa azul marinho e branca. À esquerda do palco, há um púlpito. A apresentação inicia-se com Josane de pé, falando diante do púlpito. Ela é uma mulher branca de cabelos lisos, longos e loiros. Ela traja camisa branca, estampada com o design do 13º Fliaraxá e calça caque. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Essa edição tem a parceria da Bem Brasil e o apoio cultural do Centro Cultural Uniaraxá, da TV Integração, da Academia Araxaense de Letras e parceria de mídia do Amado Mundo. Registramos a presença de Madalena Guiar, presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, representando o prefeito de Araxá, Robson Magela. Registramos a presença do vereador Rafael Rios, presidente da Câmara dos Vereadores de Araxá. Registramos a presença do vereador Cacá da Mercearia. Registramos a presença do presidente da Academia Araxaense de Letras, o escritor e jornalista César Campos. Registramos a presença do professor doutor Fabrício Borges Oliveira, reitor do Uniaraxá. Registramos a presença do professor doutor honoris causa José Oscar de Melo, pró-reitor de ensino do Uniaraxá. Registramos a presença de Marcos Paulo Queiroz Macedo, promotor e acadêmico da Academia Araxaense de Letras. Cumprimentamos também a imprensa presente e agradecemos desde já pela cobertura. Na presença dos quais cumprimentamos a todos e a todas as autoridades presentes. O Festival Literário Internacional de Araxá segue até domingo, dia 5 de outubro, ocupando este belo espaço acadêmico e cultural que é o Uniaraxá, com locais para debates, como este Teatro CBMM, com capacidade para mais de 600 pessoas. Aqui vamos receber a programação com autores nacionais e internacionais, além da programação infanto-juvenil. Os debates deste auditório serão transmitidos ao vivo e em qualidade 4K pelo canal do YouTube do Fliaraxá. Vale ressaltar que, além do público em geral, vamos receber nesse teatro centenas de crianças, estudantes de escolas públicas de Araxá, para participar da nossa programação infanto-juvenil. Com os estudantes, temos também o tradicional prêmio de redação e de desenho, que envolve toda a comunidade escolar de Araxá. A premiação acontece no sábado, às 9 horas. E estão todos convidados para vir aqui, neste auditório, para assistir a um dos momentos mais emocionantes do festival. Temos mais 2 espaços para debates. A Academia Araxaense de Letras vai receber encontros com autores acadêmicos no auditório intitulado Academia de Letras. E temos o auditório Biblioteca, com debates de autores regionais selecionados por meio da curadoria local. Todos os debates deste espaço serão gravados e ficarão disponíveis no canal do Fliaraxá no YouTube. Ambos auditórios ficam no 2º andar. O festival conta com atividades culturais, acessíveis, inclusivas, antirracistas, éticas, educativas, artísticas, carregadas de conceito e de conteúdo. A diversidade é a marca do Fliaraxá,
que apresenta um mosaico representativo da sociedade brasileira. Escritores e escritoras negros, indígenas e brancos, de diferentes partes do país e também daqui de Araxá e região, além de Portugal, Ruanda e Camarões. O 13º FLI Araxá tem como autora homenageada a escritora ruandesa Scholastique Mukasonga e como autor homenageado o baiano Itamar Vieira Júnior. O patrono dessa edição é Agripa Vasconcelos, autor de romances como A Vida em Flor de Dona Beija. E o autor homenageado local é o Fernando Braga de Araújo, autor de livros como Araxá Põe à Mesa. Ele também está aqui conosco. Além deles, o festival vai ter a presença de mais de 100 escritores e escritoras. E o tema que guiará os encontros e conversas é Literatura, Encruzilhada e Memória. A livraria, coração do festival, tem área de 200 metros. São cerca de 20.000 livros, sendo mais de 3.000 títulos à venda, incluindo obra de todos os autores que estão na programação. Temos dois espaços para autógrafos, onde, após cada mesa, os autores seguem para o encontro com o leitor, além das sessões de autógrafos programadas com autores independentes que se inscreveram para lançar seus livros. Nesta edição, foram mais de 100 escritores inscritos. O FLI Araxá traz ainda lançamentos de livros e oficinas de arte, como Marca a Página Menina Preta, Oficina de Cabaças Descobrindo Sons e Ritmos, Oficina As Famílias Contemporâneas e os Desafios na Educação de Crianças e de Adolescentes, Oficina Ateliê de Criação Literária para a Construção de Asas, Oficina A Encruzilhada das Águas em Araxá, Oficina Poesia como Lugar de Descanso e a Oficina A Criação Literária em Parceria. Temos aqui, no hall do teatro, a mostra Muros Invisíveis, exposição homenagem, que apresenta 42 telas em tamanho A3, com as fotografias dos 85 afroempreendedores e educadores de Araxá, retratados nas exposições que já realizamos em 2022 e 2023. São pessoas negras que representam coragem, educação, empreendedorismo, cultura e identidade. As fotografias são de Gabriel Cibargues. Ele está aqui? Vamos aplaudi-lo? Ele está trabalhando conosco. E temos a área da economia circular, o FLI Araxá da Gente, com estandes de artesanato e alimentação, com uma variedade de produtos de empreendedores araxaenses empenhados em mostrar e comercializar os seus trabalhos dentro do festival. A gastronomia será oferecida por food trucks. Teremos apresentações artísticas no coreto, montado aqui na área externa, onde o público poderá vivenciar encontros que unem música, poesia e cultura urbana com os grupos Chorando na Praça, Arachoro e Nato Choro. E ali também teremos as batalhas de slam e de rap. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. O FLI Araxá é também FII digital, ou seja, todas as mesas nacionais são transmitidas ao vivo pelo YouTube, que eu já havia mencionado. Registro a presença dos curadores dessa edição: Afonso Borges, Bianca Santana, Sérgio Abranches, Jefferson Tenório, Léo Cunha, Rafael Noli, Carlos Vinícius Santos da Silva e Luiz Humberto França. Nas presenças dos curadores, agradecemos e cumprimentamos a todos os autores. E eu peço aos autores que estão aqui que se levantem para receber os nossos aplausos. Oh. Todos os autores de Araxá e da região, nacionais, internacionais. Bem-vindos. E para dar as boas-vindas, convido ao palco Afonso Borges, presidente do FLI Araxá, e junto com ele convido o professor Dr. Fabrício Borges Oliveira, reitor do UniAraxá,
Convido o presidente da Academia Araxaense de Letras, o escritor e jornalista César Afonso Borges sobe ao palco e, em seguida, sobem os convidados. O palco fica cheio. Há homens e mulheres de diferentes idades e cores. Léo Cunha, Rafael Noli, Carlos Vinícius Santos da Silva e Luiz Humberto França. Convido a presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, Madalena Guiar, e convido o presidente da Câmara dos Vereadores, Rafael Rios. Gente, boa noite. Pela 13ª vez, eu cumprimento Araxá na realização do Festival Literário Internacional de Araxá. Muito obrigado a todos vocês. Em nome da CBMM, que confiou no meu trabalho já há tantos anos, tantas edições já aconteceram aqui no Grande Hotel, na Fundação, até na porta do estádio, uma vez voltamos para a Fundação, e agora iniciamos uma nova história, né, Fabrício? Aqui no Teatro da CBMM, no circuito do Uniaraxá, no circuito cultural do Uniaraxá, e eu pretendo que dure muito. Eu acho que há uma identidade, há uma leitura de conceito que a gente pretende avançar nela, com livro, leitura e literatura focado na importância da universidade, e é um desejo que a gente vem conversando. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Agradeço também a Bem Brasil, agradeço ao Itaú também, que me acompanha a vida inteira, todas as empresas e parceiros que estão aqui conosco, especialmente a academia, que eu comecei aqui há 15 anos atrás, não foi 13, né? Quando Sempre um Papo, estava falando com o Geraldo aqui no canto, e, nesse momento, a gente dialogava com 5, 6, 8 autores de Araxá, e foi eles que deram o início ao Sempre um Papo e também ao festival. E hoje a gente fala com tanta gente, né? A gente fala com tantos autores, não só de Araxá, mas da região. É uma semente que a gente plantou ali há 15 anos atrás e está colhendo agora. Colhendo na forma de livros, de representação e credibilidade que a academia transfere para a gente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. E vamos, então, abrir esse livro. É um livro que é uma edição que vai começar agora, que termina só domingo, e composto desses 40, 50, 60 autores que nos acompanham. Eu, Sérgio, Jefferson, Bianca, Tayane está aqui, Alessandra, Miriam, e todo mundo, Líria, Marlete. Você sabe que a Marlete começou comigo em 1917? Eu estava em Belo Horizonte, ela dividiu a sala comigo, a parte de cima, aliás, ela que me convidou. Ela dividiu a parte de baixo do Sempre um Papo, era eu, a parte de cima era ela, e foi ela que me aprendeu, me ensinou a dirigir, viu, gente? Tem essa também. E eu nunca bati. Fora uma árvore, uma vez que eu dei uma ré. Fora disso, o resto. Então, vamos abrir esse livro, composto pela experiência, literatura e vida destes mais de 100 autores aqui presentes. Eles vão estar nesse palco falando sobre o que eles mais sabem falar, que é sobre sua obra, sua vida. O Itamar, eu tenho muita honra, muita alegria de falar que o Itamar Vieira Júnior é o autor homenageado. Muito obrigado, Itamar. Eu fico... O Itamar representa para a gente, os autores e a literatura brasileira, muito mais do que um autor que vende muito. Ele tem um caráter, uma credibilidade e uma presença física nos lugares que eu não sei como é que ele dá conta de estar em tantos lugares ao mesmo tempo. É um mistério, o Itamar, na nossa vida. Mas muito obrigado, Itamar. Você nos orgulha, você nos traz tudo que a gente precisa ter. Muito obrigado, viu? Amanhã chega a Scholastic Mukasonga, que todos já sabem, né? É uma autora ruandesa. A Josane já falou com detalhes aqui de toda a programação, eu não preciso repetir. Eu só espero que todos estejam conosco de agora até domingo, porque esse livro
vai ser escrito pela fala das pessoas, e é um livro muito bonito. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o Fabrício, ele falou que não queria falar não, mas eu botei ele numa sinuca aqui. Boa noite a todos. É uma honra muito grande participar da história do FLI Araxá, principalmente por causa desses 13 anos, né, que o Afonso relatou aqui, em termos de muita história, em termos de muita construção ao longo do tempo, que hoje culmina numa edição, num livro a ser aberto, como o próprio Afonso comentou, dentro da nossa instituição. Nossa instituição é uma instituição de ensino superior pequena em relação a muitas instituições que a gente encontra a nível de Brasil, mas ela tem alguns princípios muito claros, né, que é realmente levantar a bandeira de educação como propósito de vida, de transformação social, pessoal, e antes de mais nada, a gente precisa realmente alinhar, né, não somente a educação superior, mas também com outras necessidades sociais. Nós observamos com o convite realizado pelo Afonso, no contexto de participação do UniAraxá de uma forma muito positiva. O UniAraxá, ele tem uma contribuição muito grande no aspecto social, como nós comentamos, e por que não somar a outros aspectos além disso? Vimos com muito bons olhos esse alinhamento, essa parceria que foi construída, e ficamos muito felizes de encontrar um ambiente totalmente renovado em relação ao que a gente vive no dia a dia da educação. Então, quando a gente entra nesse ambiente que foi construído também com subvenção de leis, de incentivos, a gente fica muito feliz de poder compartilhar esse momento com projetos que também fazem acontecer na nossa sociedade. Agradeço imensamente a vocês, participantes, ao Afonso pela iniciativa, a todos aqueles que contribuem diretamente com a organização, a Academia de Letras, que temos grandes parceiros, amigos, mas, acima de tudo, agradecemos também a cada um dos homenageados que acreditaram nesse sonho e estão aqui presentes, valorizando cada vez mais esse evento. Dizer para vocês que a gente fica com o coração muito apertado de pensar que o evento termina em domingo, mas ficamos muito felizes com as poucas palavras que o Afonso colocou aqui, sinalizando que essa parceria ela pode se continuar, pode se firmar e concretizar em futuros maiores, até com uma evolução ao longo do tempo da nossa instituição, num acompanhamento contínuo e talvez até numa culminância de um projeto maior que seria o FLI Araxá. Muito obrigado a todos, parabéns mais uma vez, Afonso, e todos aqueles que direto ou indiretamente participaram, e fico muito feliz de compartilhar a história do UniAraxá com cada um de vocês. Fala alguma coisa? O Afonso falou, fala alguma coisa. Quase tudo. O Afonso é muito generoso. Uma coisa, eu estava lá no começo e eu me orgulho muito. Um dia o Afonso me ligou, há um ano atrás, com a palavra encruzilhada. Já que você falou, fala alguma coisa, me pegou de surpresa. E eu falei, é uma bela palavra, mas qual é o plano? Afonso falou, nós vamos fazer um concurso de redação e 5 festivais literários em torno dela. Funciona a redação? Eu falei, claro que funciona. Fizemos uma redação maravilhosa aqui com o tema encruzilhada. Então, assim, eu fico super honrado de estar aqui, o microfone ter parado na minha mão e ter a oportunidade de falar isso. Que depois de um ano, essa palavra está pregada aqui, nós temos mais de 100 autores aqui falando em torno dessa palavra, as mesas debatendo isso, e nós levamos esse assunto para dentro de todas as escolas de Araxá. Então, os trabalhos foram maravilhosos, os debates serão maravilhosos, porque realmente nós vivemos uma encruzilhada, é um momento importante de decisão, e eu fico feliz de estar ali na hora que essa palavra apareceu, e eu disse, sim, é viável, é possível levar essa palavra para a sala de aula, e é possível que se façam grandes redações sobre essa proposta. Continuo passando? Só ressaltar que o Rafael Nolli, ele coordena o prêmio de redação e de desenho junto às escolas nos festivais, no FLI Araxá. Muito bem, boa noite a todos, a todas. Destacar aqui a presença da Alda Sandra, nossa secretária de Turismo, e dizer que 13 anos, hein, Afonso? É muita coisa, e a gente relembra, né, Fundação, Grande Hotel, estádio,
e hoje, agora aqui, um cenário que a gente identifica como aquele cenário que bate forte, aquele ambiente onde houve realmente uma identificação. Então, a gente, da Curadoria Regional, convida a todos para participar das nossas mesas, como a Josane disse, ali no prédio da biblioteca, com conteúdos bem relevantes e interessantes para que vocês se divirtam e tenham conhecimento durante esses dias aqui, tá bom? Sejam bem-vindos. Bom, acho que eu sou com menos experiência aqui, né? Estou mais novo, então eu acho importante ressaltar isso, não pela idade, mas porque nesse pouco tempo que eu estou aqui, eu vi esse festival crescer de uma forma exponencial. E o quanto é bom fazer parte disso, de ver o quanto que o Filha Araxá, cada ano que passa, ele se integra mais com a comunidade, com o Araxá, das mais diversas formas, a literatura, a cultura, a gastronomia. E isso tudo está refletido não só aqui dentro, como lá fora, nos espaços que vocês vão visitar durante esse festival. E eu acho que, como todos aqui, eu quero agradecer a honra de fazer parte desse time incrível, de peso. E esse festival está lindo, acho que vocês podem vivenciar isso melhor do que a gente pode falar aqui em cima. Então, muito obrigado. Só ressaltar que o Carlos Vinícius já foi um dos ganhadores do prêmio de redação quando criança, e agora é um dos curadores do festival. Boa noite, Araxá. Agradecemos pela recepção, por receber os nossos autores de maneira muito afetiva. Os autores gostam desse contato, né, com os leitores. E sobre o projeto de redação, quem não teve a oportunidade de ver, é um dos momentos mais bonitos do festival. E convido vocês a virem sábado, né, pela manhã, a virem assistir, porque é realmente e aqui a gente tem um exemplo, né, de que é um projeto que funciona. E pensando que a Filha Araxá, há 13 anos atrás, Afonso, eu lembro de estar em sala de aula e, ao sair da escola, leio no jornal a primeira Filha Araxá, né, e eu fui ver a programação, eu pensei, nossa, que festival legal, porque, se eu não me engano, acho que o Luiz Fernando Veríssimo estava nessa edição, e eu morava no Rio Grande do Sul, e eu pensando, puxa, como eu queria ir nesse festival, né? Eu não tinha nem publicado livro, enfim, não sonhava em ser escritor, e aí, de repente, 13 anos depois, eu estou aqui como curador, né? Então, é realmente bastante, para mim, emocionante esse reencontro, né, com o livro e a literatura. Então, convido vocês a todos a participarem nesses dias intensos, né, de muita literatura, debate, reflexão, e é isso que a gente está precisando no mundo de hoje. Boa noite. É um prazer enorme voltar a Araxá e ver que Araxá não só nos recebe, mas nos recebe cada vez melhor, e a gente também faz cada vez um festival melhor. Isso é muito importante para nós, porque essa relação do autor com o leitor é muito importante. O Jefferson tem toda a razão. A questão da redação é o centro da nossa festa. Aqui é uma maravilha, e temos um curador que saiu do concurso, temos 2 escritoras que também saíram de concurso de redação. Então, realmente mostra que faz sentido estimular a escrita na escola desde jovem, a leitura, porque é assim que se formam não só autores, mas leitores, né, e com maior compreensão das questões fundamentais da vida. Esse festival não seria possível se a gente não tivesse por trás uma equipe maravilhosa. Uma equipe que nos dá todo o apoio, que é perfeita, faz a logística, faz a recepção, não tem erro. É uma equipe sensacional. Sem ela, a gente não seria capaz de fazer esse festival. Então, eu queria agradecer primeiro à equipe. E é um prazer voltar a Araxá. Eu já vi várias vezes, estou ficando já velho de festival de Filha Araxá, e é um prazer estar aqui de novo. Boa noite. Além de uma grande honra, de uma grande alegria, é uma imensa responsabilidade compor esse grupo e ajudar a pensar uma programação, trazendo autoras e autores nacionais e internacionais para esse diálogo com Araxá. É uma imensidão
poder convidar pessoas que a gente admira, que a gente lê, e testemunhar o contato de leitoras e leitores com escritores que admiram. Tenho certeza que daí a gente tem possibilidades que a gente nem consegue imaginar para o nosso futuro. Muitas vezes a gente diz que os livros são muito importantes, que a leitura é muito importante, mas poder testemunhar isso num festival literário como esse é algo realmente especial. E esse tema literatura, encruzilhada e memória tem muito a nos dizer sobre esse tempo e as possibilidades de imaginar futuro. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Eu, como curador da programação infantil e juvenil, acredito que a gente tem um grande papel de encantar a meninada, as crianças, os jovens, pela literatura, pela poesia, pelas histórias, pelos personagens, né, pela fantasia, imaginação. E é isso que a gente tenta fazer aqui, né, durante as várias sessões em que os autores se apresentam para as crianças. Imagino que filhos, netos, sobrinhos, vizinhos de vocês têm vindo aqui e virão hoje, amanhã e depois para assistir e para participar dessas atividades. E então esse encantamento acho que é muito fundamental, né? A gente precisa das pessoas, de pessoas que sejam fascinadas pela palavra, pela literatura, pela leitura. E esse ano a gente ainda tem uma coisa muito bacana para os adolescentes, para os jovens, né? Uma série de oficinas, especialmente no sábado, né? Relacionando com o tema central do evento e com vários autores apresentando oficinas muito bacanas. Convido todos aí a participarem também. Obrigado. Muito boa noite, Afonso. Em nome do prefeito Robson, agradeço mais um ano, né, de sucesso. E gostaria de falar aqui para a minha turma aí da Academia de Letras. Vocês me colocam, toda vez eu tenho que falar. Eu falo, gente, eu não dou conta. Mas eu tenho muito orgulho de vocês. Assim, cada dia eu vejo a garra, a vontade de levar a literatura para todos os pontos da cidade. Eu, como araxaense, eu tenho muito orgulho e sei que vão fazer muito por Araxá. Lisa, que acabou de ganhar um prêmio araxaense também. Eu, como presidente da Fundação Cultural, há 6 meses, eu estou vendo grandes mudanças e eu estou ganhando mais amigos e cultura, porque eu estou vendo a garra de todos aí. Então, eu agradeço, César. Muito obrigada pela parceria de sempre. Obrigada, viu? Boa noite a todos. Em nome da Câmara Municipal, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Estou junto com o nosso amigo secretário da Câmara, o Cacá. Dizer que eu conheci o Afonso ainda jornalista, nas coberturas da TV Integração, e depois, na Câmara, eu tive o prazer de conceder a ele o título de cidadão araxaense. Então, está conosco aqui um araxaense, Afonso Borges. Pessoal, uma salva de palmas, né? Dizer que é uma alegria muito grande estar em mais um festival. Para nós, Afonso, enquanto jornalistas, e está ali o César, né, que a gente dividiu muito os microfones na TV Integração, e hoje presidente da Academia Araxaense de Letras. Academia, vamos bater palma de novo, gente. 60 anos da Academia Araxaense de Letras este ano. É muita coisa boa. Eu lembro que a gente sempre, nas reuniões de pauta, né, César, ficava pensando como que a gente vai entregar melhor, de como que a gente ia entrar, sempre tinha entradas ao vivo no Globo News. Eu lembro, Afonso, de um amigo meu que estava na Inglaterra e que acompanhou de lá sobre o FLI Araxá. Então, isso é muito importante, a gente levar o nome de Araxá com essa riqueza, né, que vem por meio da literatura para o mundo inteiro, né, ao ponto de chegar a jornais de rede, a entradas ao vivo, né, para todo o país e para o mundo. A equipe da TV Integração está aqui. Então, e a gente sempre aguardava esse festival, junto com o França. O França era meu chefe, e um chefe bem bravo mesmo, né, que a gente tinha, cobrava muito da gente, com quem a gente aprendeu muito. Né. Deixar um grande abraço ao nosso reitor do Uniaraxá, Fabrício. Tem um prazer muito grande de ser um ex-aluno aqui também, e ter toda essa estrutura hoje em prol desse festival. A gente fica muito feliz, né, de ver esse grande evento, né, nesse grande espaço, que é, como o Fabrício falou, por meio de lei também,
ter sido entregue à comunidade de Araxá e agora a gente receber vocês aqui. Sejam muito bem-vindos, todos que nos visitam, porque é um carinho enorme que a gente tem por vocês. E Araxá fica feliz quando o Fli Araxá acontece. As crianças ficam felizes com a programação. E como o Fabrício falou, e a gente já fica triste porque sabia que acaba domingo. Então, é um misto, mas a gente gostaria muito, né, de deixar esse grande abraço. Madalena, minha amiga, presidente da Fundação Cultural, Alda Sandra, secretária de Turismo. É todo um trabalho, né, de anos. E quando a gente fala na 13ª edição, a gente vê, né, legados já aqui no palco, a gente vê novos escritores. E eu vou estar aqui pela primeira vez como escritor, lançando o livro Raízes do Futuro, é meu primeiro livro. Então, de tanto cobrir o Fli Araxá, falei assim, quem sabe a gente chega lá também. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um livro que fala de educação ambiental, que fala de plantio de árvores. Nós temos o objetivo de plantar 3.000 árvores em Araxá, já plantamos 180. Então, nos próximos 4 anos aí, a gente vai atingir esse objetivo, porque é algo que o Fli Araxá também preza, sustentabilidade. Então, muito obrigado a todos vocês. Em nome da Câmara, junto com o nosso amigo vereador Cacá, muito obrigado. Viva o Fli Araxá. Viva. Agora eu quero mencionar, já foi mencionado, mas eu quero registrar e agradecer a presença da secretária municipal de turismo, Alda Santo Barbosa Marques. E para encerrar a nossa cerimônia de abertura... Para variar, eu atrapalho. Né? Falar mais eu um sou pouquinho? mestre nisso, e todo evento arruma confusão. Eu queria pedir, não só registrar, mais do que registrar, dizer que vocês têm aqui uma das mais interessantes matérias de qualidade, de poesia, que é a Líria Porto. Até agora a gente não bateu palma para a Líria. O que pode, gente? Desculpa, viu, Líria? A gente devia ter te cumprimentado no início. Isso mesmo, Líria querida. Vamos dar continuidade. O César ainda não falou, porque a gente vai prestar uma homenagem agora ao autor Fernando Braga, que é o autor homenageado dessa edição, uma homenagem do Fli Araxá, junto com a Academia Araxaense de Letras. Vamos recebê-lo, senhor Fernando Braga. Sobe ao palco, auxiliado por uma mulher, Fernando Braga, um senhor branco que possui cabelos apenas nas laterais da cabeça de tom branco. Ele traja camiseta de botões branca e, por cima, usa uma capa preta ornada com dourado. Usa óculos retangulares de aro fino. Gente, eu vou pedir para os homenageados descerem para homenagear ele melhor. Dá licença. Oi. Aqui está ligado também. Vou usar seu púlpito, Josane, para falar em nome de uma instituição que completa esse ano 60 anos, Academia Araxaense de Letras, que tem aqui, vou falar do Fernando Braga, mas queria pedir também uma salva de palmas para a dona Maria de Lourdes, que hoje fez todo o esforço para estar aqui nesse momento e mora nos nossos corações, né? Então, falo em nome de vocês e dizer que, Fernando, celebrar Fernando Braga é celebrar a própria Araxá. A mesa farta, a palavra acesa, o gesto que oferece e a memória que se guarda. Entre livros e panelas, ergueu um monumento invisível, feito de histórias, aromas e memórias, onde cada receita se converte em narrativa e cada sabor se transforma em herança. Escreveu não apenas para si, mas para uma cidade inteira. Era só para ajudar, mas ele ganhou o país. Guardião da cultura, lavrador da amizade, arquiteto da solidariedade. Fernando Braga é presença que atravessa o tempo, preservando o ontem, iluminando o amanhã. Hoje,
a Academia Araxaense de Letras, o Clube da Cozinha, representado aqui pelo Júnior, e a Associação das Auxiliares do Lar, se unem a tantas outras entidades, à sua família, aos seus amigos, à sociedade araxaense, para aqui no FLIA Araxá, aqui, que também é a casa da Academia Araxaense de Letras, nós moramos também aqui, né, Fabrício, no Centro Cultural do Uniaraxá, para reconhecer que sua vida é espelho, é verso indissolúvel na poesia maior de nossa cidade. Receba todas as nossas homenagens e agora traremos um gesto simbólico em nome de todos nós e também do Clube da Cozinha. Júnior, Bruno, por favor. E uma salva de palmas para o nosso homenageado. Então, agora, o Fernando preparou uma pequena fala para nós. Fernando. Autoridades presentes, patrocinadores, curadores, escritores, senhor Afonso Borges. Senhoras e senhores, boa noite. Serei breve. Falarei sobre minha vida e sobre alguns livros. Meu nome é Fernando Braga de Araújo. Sou araxaense. Nasci em 15 de junho de 1941. Tenho 84 anos. Minhas palavras são de agradecimento a Deus que me concedeu essa honra de ser homenageado em vida, a minha família maravilhosa que tenho, minha esposa falecida, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, minha nora, meu genro, meus irmãos e sobrinho e família Braga. Livro Família Santos, genealogia de meu pai, Agenor Braga de Araújo. Foram 25 anos de pesquisas, trabalho e entrevistas. Aí surgiram os descendentes de Francisco Veloso dos Santos e Júlia Carneiro dos Santos. São milhares de pessoas que engrandecem a história de Araxá. Meu livro, Reminiscências Culinárias, Tempos Idos e Vividos. Araxá, numa época maravilhosa que deixou saudade. Encontros, festas grandiosas, personagens e sabores inigualáveis. Minha vida é enaltecer Araxá. Quero também agradecer a todas as pessoas que percorreram a minha estrada, aos médicos, aos dentistas e demais pessoas que tornaram o meu caminhar mais leve, repleto de surpresas e alegrias. Meu livro, Araxá Põe à Mesa, um livro mágico que levou o nome de Araxá para o Brasil e o mundo. O descobrimento de um manjar interessa mais ao bem-estar do gênero humano do que a descoberta de uma estrela.
Brilhar Savarin. Minhas receitas deliciosas tornaram minha Araxá um doce de cidade. Foram centenas de participações que hoje auxiliam na manutenção da Associação das Auxiliares do Lar de Araxá e do Hospital do Câncer Mário Pena de Belo Horizonte. Os nomes das nossas culinaristas estão marcados no livro. Muitas faleceram, mas estão vivas no Araxá Põe à Mesa. Rica Araxá, minha Araxá, terra das águas, do Nióbio, da Dona Beija, de Dom José Gaspar e Calmon Barreto, e tantos outros. Minha literatura é simples, pura, sem artifícios e palavras complicadas. Escrevo para todos entenderem. Esse é o meu maior privilégio. Minha participação em Araxá atualmente. 1984, criação das Auxiliares do Lar de Araxá. Foram 41 anos de convivência, cursos e mais cursos e sede própria. Como diz Isabel Allende, as mulheres têm fascínio pelos homens que cozinham. 1993, criação do Clube da Cozinha Araxaense. São homens gourmets, valorosos, 32 anos de valorização da nossa gastronomia. Os convidados saem do palco e Josiane toma o lugar de frente ao púlpito. Fernando se assenta na quarta e última cadeira da esquerda para a direita, e todos os convidados deixam o palco. Um homem toma o lugar no púlpito e permanece de pé ao longo de sua apresentação. Ele é um homem pardo, de cabelos curtos, rente à cabeça de tom escuro. Traja terno de tom cinza e usa por cima uma capa preta ornada com detalhes em dourado. Usa óculos retangulares de aro preto. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. É tudo igual, mas as mãos são diferentes. Estão no Araxá Põe à Mesa. Amigos, quem escreve nunca morre. Boa noite, muito obrigado. E agora a gente finaliza essa abertura oficial do 13º FLI Araxá, agradecendo a presença de todos, e eu quero convidá-los para seguir conosco nos debates de hoje, que começa agora. O primeiro vai ser com a Lisa Alves, Carlos Vinícius Santos, César Campos e Rafael Noli na mediação. Em seguida, a gente tem a mesa com Itamar Vieira Júnior, Bianca Santana,
Sérgio Abranches, com a mediação do Jefferson Tenório. Nossa programação está no site fliarachá.com.br. Acompanhe as nossas redes sociais, @fliarachá, e tenhamos todos um excelente festival.